E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Giovanni. Eu queria compartilhar com vocês um pouco a minha primeira experiência fazendo camping, né? Camping selvagem, como é chamado, né? Que nada mais é do que você pegar a tua barraca, teus pertences e ir pro meio do mato fazer acampamento lá. Sem ser você se hospedar nesses campings, né? Compartilhado, que você paga para você ser hospedado, que tem uma estrutura básica, né? O camping selvagem, tu simplesmente se isola no meio do mato, completamente, sem nenhuma estrutura, né? Então tu tem que ser 100% preparado, né, para encarar o que daí vier. E recentemente, sexta-feira passada, né, eu, meu namorado, mais um amigo da gente, a gente foi fazer, né, o nosso primeiro acampamento aí. Todos foi a primeira vez. Eu tinha um pouquinho mais de experiência porque fiz um camping, né, entre aspas, uma vez na praia, mas a gente não planejou nada, simplesmente levamos a barraca por precaução e acampamos, né? Mas a experiência planejada mesmo, essa foi a primeira vez. Eu gostaria de contar pra vocês aí um pouco como foi, né, deixar registrado. Eu sou uma pessoa que tem me descobrido cada vez mais aí intimidade com a natureza. Eu sinto que a natureza ela tem algo muito especial para ensinar para todos nós. Cada um de nós, eu acredito que deveria ter mais contato com a natureza. Você parar, você ouvir, observar, sempre que é uma mensagem importante. Sem falar que você tem uma renovação da sua alma, né? Você está em um ambiente em que as energias são diferentes, né? Você está ali no meio do mato, onde não tem interferência humana, né? A interferência humana que tem é mínima, né? Pessoal que faz esse tipo de rolê, né? É bem popular que você tem que sempre não deixar nada na natureza, né? Tu levou de lixo, nada se deixa na natureza, a não ser tuas pegadas, né? É uma sensação que não tem dinheiro nesse mundo que paga, sabe? Tem que fazer de tudo para manter o máximo possível dela. Como foi o acampamento, né? O planejamento da gente. A gente fez um grupo, ficamos algumas semanas aí planejando, né? Fizemos um checklist das coisas necessárias, né? As coisas básicas para essa primeira experiência, né? Os equipamentos básicos aí para a sobrevivência na selva. Então, barraca, isolante térmico, a gente substituiu pelo colchonete, mais uma manta, né? Pra gente não se aquecer durante a madrugada. Compramos um fogareiro a álcool, que assim, se você não tiver mais grana para investir no começo, você quebra um galho, tá? Porque você só precisa de álcool e fogo, isqueiro ou fósforo para você acender. Então, para quem quer economizar, é uma dica boa. Você vai quebrar um galho legal, para você não ter que gastar logo de cara aquela grana com os fogareiros mais caros, né? Os fogareiros profissionais, que tu tem que levar gás, né? Fora isso, levamos também as mochilas, né? Levamos bastante água, levamos os alimentos, lanterna, é um item essencial, recomendo muito vocês estarem levando. Levamos uma faca, a faquinha normal, levamos uma faca de cozinha mesmo, né? Para uma emergência, mas eu aconselho vocês estarem levando aí uma faca própria para camping, facas específicas, né? Porque pode servir para mais de uma coisa, sabe? Pode te salvar em uma situação de emergência aí. Pegamos a nossa barraca, basicamente fomos, né? Pegamos aí uma troca de roupa pra gente estar nadando na cachoeira. Colocamos aí um tênis mais ou menos reforçado e fomos pro meio do mato. A gente, aqui de São Paulo, né? Acampamos lá em Paranapiacaba, que é onde tem bastante trilha lá conhecidas pelo pessoal. Pegamos o trem, fomos primeiro até a estação de metrô mais próxima, né? Depois pegamos o trem até a estação Rio Grande da Serra. Na estação Rio Grande da Serra já é um point, né, do pessoal que faz trilha, é bem conhecido lá. Tu pega um ônibus intermunicipal que ele para na frente da trilha, né, de onde começa. E pegamos e chegamos mais ou menos umas 11 horas da manhã. Calculamos para chegar um pouco antes, mas demoramos um pouco aí. Mas chegamos, graças a Deus não tinha fiscalização. A maioria dessas trilhas são proibidas, entre aspas, né? São trilhas de propriedade privada. Vez ou outra pode encontrar fiscalização ambiental, né? Mas não pegamos dessa vez, por sorte. Por volta das 11 horas começamos a nossa trilha. A rota inicial, né, o objetivo inicial era a Cachoeira da Fumaça. Dentro de 2, 3 horas nós chegamos no ponto em que nós decidimos ficar, né? Que no caso a Cachoeira da Tartaruga, que é uma cachoeira antes, né? Antes de chegar na Cachoeira da Fumaça, é a Cachoeira da Tartaruga. Como estávamos muito cansados, né? A gente já estava bem cansado da trilha. A gente resolveu acabar ficando por essa mesmo, né?
Geralmente quem acampa sempre fica um lugar específico para isso. Então você chega lá, você já consegue reconhecer que o pessoal colocou barraca ali, né? Então começamos a arrumar nossa barraca, né? A primeira coisa mais importante, estava um pouco preocupado com a chuva, que nesse dia estava dando previsão de chuva, porém não pegamos chuva. No dia seguinte também. Então tivemos sorte nesse quesito, né? A barraca não era tão resistente à água assim. Era uma queda da água baixa. Então, para contornar isso, nós levamos 2 lonas, né? Então colocamos uma lona embaixo para forrar e depois colocamos também uma lona em cima da barraca, caso chovesse, né? Para proteger um pouco mais. Feito isso, nós começamos a pensar na comida, né? Levamos arroz, levamos legumes, né? O Gabriel, no caso, ele é vegetariano, não come carne, bem básico mesmo. E como conseguimos fazer? Conseguimos. Tivemos um pouco de dificuldade para acender um pouco por causa do vento, né? Então eu sempre recomendo vocês estarem vendo uma localização que seja um pouco mais coberta, né? Ou fazer até mesmo uma barreira que corte o vento, para você ter mais facilidade de acender o fogareiro. Algumas pessoas fazem comida dentro da barraca, né? Em alguns momentos nós fizemos isso, porque estava ventando muito mesmo. Então, para finalizar o cozimento da comida, nós colocamos dentro. Mas assim, não recomendo, tá? Porque pode ser perigoso, o fogo se espalhar, enfim. Mas, como nesse caso nós não tínhamos muita escolha, né? Nós resolvemos fazer isso. Conseguimos nos alimentar. Lógico que não foi uma comida excelente, mas deu aí para matar a fome, né? Se a gente fosse falar em dificuldade, temos alguns pontos, né? A pensar aí para a próxima vez que a gente for acampar. Nunca economize em fogo. Então, fósforos, isqueiros. Não deixe para levar aquele isqueiro que está acabando, aquele fósforo que já está no final. Sempre leve a mais, porque, cara, no meio do mato, nunca se sabe o que vai acontecer. Pode ser que você tome uma chuva, seu fósforo mole. Pode ser que você perca um isqueiro. Coisas básicas que você tem que ter: fogo, água e um abrigo. Você consegue sobreviver tomando água só por um dia. Esses são os itens básicos, né? Então não economize nesses itens, tá bom? Sempre leve fogo aí a mais. É muito difícil de você conseguir fazer fogo ali da maneira raiz, né, mano? Não tem esse negócio de fazer fogo com 2 pauzinhos, meio que não existe, né? Fogueira, né? Se você não conseguir fazer uma fogueira, pelo menos no lugar que a gente foi, era um lugar próximo da cachoeira, então era muito úmido, né? Todas as raízes, as madeiras das árvores eram úmidas, né? Não tinha como. Então, sem chance de conseguir lenha para fogueira ali. Se você for pensando em fazer uma fogueira, verifique muito bem o local onde você vai acampar antes, né? Porque se for um lugar úmido, você precisa levar uma lenha, né? Você precisa levar carvão para você conseguir fazer a fogueira. Tentamos fazer uma fogueira do lado da cachoeira, mas sem chance, né? A lenha estava toda molhada, então acabou não rolando. Nós tivemos que nos virar ali com o fogareiro mesmo. Deu para comer a primeira noite. Como nós tínhamos acabado o nosso fogo, né? A gente teve que partir embora no segundo dia. A gente dormiu, no segundo dia nós verificamos um pouco que o tempo estava se abrindo, então a gente pensou, cara, vamos aproveitar e ir embora para casa, pra gente não pegar uma tempestade, não ficarmos sem comida, né, sem fogo. Esses lugares, pessoal, recomendo vocês estarem pesquisando bastante. Se você nunca foi nessa trilha que você vai escolher para fazer antes, você precisa estar pesquisando muito aí antes. Se você puder, tiver a possibilidade de fazer com um guia antes, né, essa trilha, com um guia aí que já conheça o local, já tem uma experiência maior, eu recomendo fortemente que você faça isso, tá bom? Tem altos riscos de você estar se perdendo, tá bom? Porque tem muitas bifurcações no caminho, então isso pode ser perigoso, né? Você acabar se perdendo e no último dos casos aí ter que estar chamando o resgate para te socorrer. Planejamento é muito importante. Outra questão, recomendo sempre vocês estarem indo em grupo. Quanto maior a quantidade de pessoas, melhor, tá bom? Então, quanto maior o grupo, melhor, cara, né? Uma pessoa ali, se acontecer alguma coisa, algum acidente, você pode se foder bastante. É muito importante vocês estarem indo aí pelo menos 2, né? Pelo menos 3 pessoas aí, um grupo de 3 pessoas. Acampar na chuva, esse é um assunto muito polêmico, né? Muitos campistas aí profissionais e trackers profissionais sempre tiveram esse problema, né? Porque você tem que checar muito bem a previsão do tempo antes. Se você ver que vai chover, você tem que se preparar o máximo possível. O ideal é não ir trilhar, né, ou acampar na chuva. Se você vê que vai chover, 100% de chance que vai chover, cara, deixa para outro dia, sabe? Vê um tempo que vai estar nublado, ou então que vai estar sol,
porque é melhor. Chuva, cara, você tem que ter um preparo muito maior, né? A tua barraca, ela tem que ser o suficiente, a queda da água dela, né, que é a especificação de suporte para chuva tem que ser boa, né? Que se for uma barraca fuleira, dessas mais básicas, né, essas mais baratas, tu tem que levar um suporte a mais, né? Que nem no caso a gente levou 2 lonas. Então você tem que levar, além das lonas, você tem que levar também as estacas, né? Você tem que pensar em levar uma corda, em levar as estacas para você conseguir armar ali a sua lona, né? No mais, nós ficamos, depois que a gente comeu, né? Estava todo mundo bem cansado da trilha, que foi uma trilha de uns 3 km, né? Mas assim, até mais ou menos a metade da trilha, o terreno ele era um pouco mais estável. Ele não tinha tanto declínio, tanto barro, charque. A gente conseguiu fazer um pouco, numa velocidade ok. Mais ou menos da metade da trilha para frente, o terreno começou a ficar muito íngreme, então a gente teve que subir bastante partes perigosas mesmo assim, e o terreno é super estreito, né? Então você tem que tomar muito cuidado para não cair, escorregar, pisar errado e se fuder. Quando nós chegamos no local do acampamento, a gente estava já muito cansado, então a gente armou a barraca, né? A gente se preocupou em armar a barraca por conta da chuva, fizemos aquela comidinha lá pra gente, comemos e descansamos. É sempre bom se você puder ver uma barraca que tem aquela tela contra insetos, porque, olha, é muito inseto, galera. Vocês têm que levar um item essencial aí, é repelente, tá bom? Levem repelente, porque é muito inseto mesmo. Animais peçonhentos, a gente não viu nenhuma cobra, nada do tipo, mas com certeza tem. A gente só não chegou a ver, né, com os nossos olhos, mas a gente sabe que tem, né, gente? A gente tá no meio da Mata Atlântica ali, da Serra do Mar, então é óbvio que tem vários animais ali, assim como plantas também venenosas, que você tem que tomar cuidado também para não ir socando a mão em tudo, né? Em tudo que é árvore, que é planta, para você não pegar uma alergia, algo do tipo. É sempre importante vocês estarem levando repelente também, se possível, na barraca, ter aquelas telas, né, contra inseto, para que você consiga dormir tranquilamente. Você entrou, fechou a tela, pronto, você pode ficar tranquilo que não entra bicho. Nós conseguimos colocar luz. É muito legal você ter uma luz, um lampiãozinho para você colocar dentro da barraca para você não ficar no escuro, né? Que quando escurece fica uma escuridão total, então para você conversar, trocar uma ideia ali dentro da barraca até a hora de dormir, depois você apaga, né? Quando nós acordamos, a gente foi maravilhoso, né? Você acordar, você abrir o olho e você dar de cara com aquela maravilha, uma sensação que não tem preço, tá bom? Vamos aproveitar a brisa, a natureza. E foi muito bom, cara. Cada um tem a sua brisa. Alguns querem nadar, outros querem ficar um pouco mais distante, ficar observando a água caindo. Outros querem só colocar o pé dentro da água. Outros gostam de ficar em cima da pedra. Inclusive, nós pegamos um ponto. Eu lembrei que nessa cachoeira tinha um ponto específico, uma queda da água, onde a nascente era pura. Lá eu sabia que a gente podia pegar água de lá e beber, que não tem problema nenhum. Hoje em dia tem vários mecanismos para vocês estarem purificando a água, tá bom? Vários métodos para vocês estarem fazendo a água ser potável, mesmo que não seja de uma nascente pura como essa, né? Nesse caso, como a gente levou cerca de 4 litros de água, foi o suficiente, tá bom? A gente usou um pouco para cozinhar. Água nunca é demais, né, galera? Por sorte eu lembrei dessa nascente que tinha lá, e a água você podia simplesmente pegar a sua garrafinha, encher e beber, que não tem problema nenhum. Água pura, gente, não tem preço, cara. A experiência que eu tive, tá? O contato mais pessoal, assim, com a natureza, né? Eu fui o primeiro a acordar no dia seguinte, então eu já fui direto pra cachoeira. Eu fui me lavar, porque a gente acabou não se banhando, a gente estava tão cansado que só deitamos e dormimos, né? Tomei lá o meu banho. Não tem problema vocês estarem levando sabonete, tá bom, galera? Depois disso eu comecei a ficar refletindo, cara. Comecei a observar e ouvir tudo. Parecia que aquele lugar tava querendo me passar uma mensagem. Que tipo de mensagem, Giovanni? Só vocês indo lá pra saber, tá bom? Cada um tem uma experiência diferente, cada um pode receber uma mensagem diferente. Dando um resumo bem assim, simples mesmo. Parecia que aquela cachoeira estava querendo me dizer que a nossa raça humana é podre demais. Nada mais do que um fato. A gente não dá valor para o que a gente tem. A gente destrói a nossa própria raça. A gente destrói a nossa natureza, que é de onde a gente veio. A mensagem que aquela cachoeira e aquelas árvores estavam querendo me passar era resumidamente essa. Era que a gente não tem zelo, que a gente não tem preocupação
e que a gente tem o risco de perder tudo isso algum dia. E aí sim, pessoal, a gente vai se fuder bastante, tá bom? Fora isso, cara, é muito recompensador você tá lá. Todo tipo de poluição possível lá você tá longe. Eu sou uma pessoa um pouco antissocial, então pra mim, esse tipo de viagem, eu sinto que vai se tornar parte da minha rotina aí em breve. Pretendo fazer mais acampamentos, mais trekkings, com certeza, sabe? Não uma experiência uma vez a cada um ano. Quero muito ter mais esse contato mais chegado e mais íntimo com a natureza, pessoal. Vale muito a pena. Você acaba percebendo coisas que você não perceberia. Então, assim, é uma experiência que eu recomendo para todo mundo. Então é isso, galera. Para a próxima experiência aí, a gente vai melhorar nesses pontos, né? E vamos fazer um acampamento mais da hora ainda, tá bom, pessoal? É isso, valeu!